Então, pessoal, o filme que a gente escolheu para falar se chama Estrelas Além do Tempo. Em inglês, o título é Hidden Figures. E esse título se dá devido ao desconhecimento e a ignorância que a NASA tem pelas mulheres negras que trabalham lá, mas não só a NASA, como também outras agências espaciais que existem pelo planeta. E ele foi escolhido para poder demonstrar o quanto que a gente devia ser grato a essas mulheres por muita coisa que a gente tem hoje, mas que elas não recebem o devido reconhecimento. O filme, então, se passa em 1960, durante a Guerra Fria, no auge da corrida espacial. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi um conflito desarmado entre os Estados Unidos e a União Soviética. E basicamente ela tem esse nome de guerra porque enquanto eles não estavam guerreando com armas ou por território, eles estavam guerreando para ver quem tinha maior avanço tecnológico, maior poder econômico e principalmente para ver quem chegava no espaço primeiro. E daí veio a corrida espacial. Como todo mundo sabe, quem acabou ganhando a corrida espacial foi os Estados Unidos. Isso foi considerado como uma vitória para o capitalismo e os aliados, que era, como pode dizer, uma união que eles tinham na época, resultante da Segunda Guerra Mundial. O filme, então, vai mostrar pra gente a história da protagonista e o que ela vai viver lá na NASA. Isso, a protagonista, ela é a Katherine Johnson. O filme, ele retrata uma história passada em 1960, como o João falou. E um dos temas mais citados e aparentes durante o filme todo é a questão do excesso do racismo brutal naquela época. Nos dias atuais tem sim o racismo, mas ao meu ponto de vista, ele vem com uma máscara, com um tom de voz adequado, do qual nem aparenta que a pessoa está fazendo ali uma injúria racial, ou cometendo até mesmo um ato de racismo. E naquela época não tinha isso, era tipo assim, negros são negros e brancos são brancos. Os brancos eram superiores e os negros inferiores. Independente se alguns negros tivessem uma condição financeira melhor do que as dos brancos, mesmo assim não faziam jus de socializarem ali com os brancos. Até mesmo usar os próprios banheiros, comerem as mesmas comidas, né, Elô? Exatamente. A Caterine, né, ela tinha que usar o banheiro de outro prédio, que não era do prédio dela, porque o banheiro lá era apenas para pessoas brancas. E o chefe, uma vez, questionou ela de todo dia ela estar ausente no trabalho durante os 40 minutos. E ela foi totalmente franca com ele, deixou bem claro que ela não era bem-vinda ali naquele ambiente e ela precisava ir no banheiro. E o chefe, ele ficou um pouco tocado com aquele discurso dela e então ele tomou a decisão, ele quebrou a placa do banheiro lá que dizia banheiros femininos para pessoas com cores e falou que agora o banheiro era para todas as mulheres. Sim, o chefe, ele ficou tipo assim, ele cansou disso, porque, querendo ou não, o chefe ali naquela locadora, naquele escritório da NASA, é quem tinha o maior poder das pessoas que estavam lá, dos empregados dele. Então, a Katherine Johnson, ela era a única funcionária daquele escritório da NASA negra. E ela, por exemplo, o café. Tinha uma cafeteria, uma pequena cafeteria no próprio escritório. E ela não podia comer os mesmos alimentos que os brancos. Tipo assim, os brancos não deixavam, era proibido. Teve uma parte do filme que, ó, pra mim, na minha opinião, foi a parte do clímax do filme. Que foi quando a população saiu nas ruas. A maioria da parte da população negra, porque sabiam que a Catarina tinha ajudado para ajudar o foguete a fazer esse teste em órbita para saber se o foguete resistisse, se a pessoa que estivesse dentro do foguete iria sobreviver. E todo mundo saiu pra rua para assistir a televisão nas vitrines assim, de lojas, para saber se de fato ia dar certo, se o foguete ia resistir, se a pessoa que estivesse dentro do foguete ia sobreviver. Aí ficou um clima de suspense, porque o que aconteceu? Como foi a primeira vez, a grande pressão e o grande calor da velocidade do foguete descendo, saindo da parte da gravidade zero
começando a introduzir aqui na gravidade nossa, entendeu? Que tem gravidade, entendeu? Boa tarde, tudo bom? Aí, o que aconteceu? Caiu uma bola de fogo na frente do foguete. Aí ficou todo mundo, assim, chocado, estabilizado. Tipo assim, com a bola de fogo lá e tal. Aí todo mundo, assim, frio na barriga, aquela coisa louca. Aí, o que aconteceu? Perderam um contato com o moço que tava dentro do foguete e todo mundo achou que acabou. Morreu. Tipo assim, morreu, deu errado o teste, deu errado o cálculo, deu errado tudo. Até que passa, tipo, uns 5 segundos, o bafinho tava rodando assim, ó. Aí pega e volta o contato com o moço que tava dentro lá do foguete. E deu tudo certo, gente. Ficou todo mundo feliz. E deu tudo certo. Aí o pessoal na rua começa a pular de felicidade e tal. E tudo isso só deu certo por causa dos cálculos que a Catarina fazia. Ela era a única que conseguia fazer isso. E depois disso ela conseguiu o reconhecimento pelo seu chefe. Suas amigas também foram reconhecidas pelos seus amigos de trabalho. Sim, porque logo que o foguete pousou lá na água, que deu tudo certo de fato, né? O chefe da Catarine, que ele tinha postado todas as fichas dele nela, foi lá, reconheceu ela bonitinha e tal e tal. E as duas amigas da Catarine também foram reconhecidas pelas suas colegas de trabalho. Agora foram um pouco mais aceitas ali na sociedade. Gente, desculpa a voz, é que eu tô passando por uma crise alérgica. Mas eu vim debater um pouco... Debater não, deixar uma pulguinha na cabeça de vocês. Por que o racismo ainda existe na nossa sociedade? Em pleno século XXI, onde as pessoas compram assistentes virtuais... Assistentes virtuais para fazer atividades domésticas. E as pessoas praticam o racismo. São pessoas racistas. Eu quero que vocês tentem me explicar o porquê que o racismo tá tão na alta assim. Lógico que no filme retrata uma época assim, né? Uma época em que o mundo tava passando por turbulências, uma época alguns anos atrás, né? Mais de 70 anos, se eu não me engano. Mas assim, ainda hoje existe o racismo. Vamos falar a verdade. Naquela época, assim, era outro tipo, outro nível, outro estágio de racismo. Mas hoje em dia, nós estamos em outro nível. Podemos dizer que melhoramos algumas coisas? Sim, melhoramos. Mas a partir do momento que ainda há o racismo, que ainda tem pessoas que tiram sua vida, que perdem emprego, que não têm liberdade de expressão por conta da cor, aí o assunto já é da sociedade em geral. Por quê? Por que existe o racismo? Por que as pessoas não xingam os amigos que fazem as piadas, as ofensas, as brincadeirinhas, as falas racistas? Por quê? Por que as pessoas deixam o racismo assim de lado? Ah, não é comigo? Eu sou branca? Por quê? Vai achar ruim? Não. Problema de quem vai sofrer? Não, gente. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam assim. Por isso que o racismo está em alta. Sempre esteve e sempre estará. Porque as pessoas só pensam no próprio umbigo. Infelizmente. E sempre pensará. Mas nós somos uma nova geração. Somos uma nova juventude. E eu acho que podemos não inverter, mas mexer um pouco nessa realidade. Tentar passar para as pessoas que são racistas que elas causam problema na vida do outro. Sabe, aquela dor, machucar ali a pessoa, nossa, eu tô magoando aquela pessoa, eu tô causando algum mal para aquela pessoa. Vou parar, vou pensar bem antes de fazer uma piada, antes de falar uma frasezinha. Vou pensar. E eu acho que é isso que a nossa juventude deveria fazer. Mas infelizmente a nossa juventude já tá vindo com pessoas racistas. Porque é o que eu sempre falo. O racismo está enraizado. E aí, o que nós vamos fazer para mudar essa nossa triste realidade? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do filme Estrelas Além do Tempo. Eu acho que é um filme extremamente necessário. Todos deveriam ver esse filme. Porque por mais que se tivesse passado
alguns anos atrás ainda se encaixa hoje em dia. Claro que naquela época era muito pior, mas isso ainda não deixou de existir. Mulheres negras não podiam frequentar bibliotecas, banheiros que mulheres brancas utilizavam, elas não tinham um cargo bom. Isso já se encaixa só no ponto delas serem mulheres e não terem o devido respeito pelos homens. Não podiam sentar em grupos brancos, era tudo completamente separado. Nós achamos que aquilo lá é extremo, mas ainda não mudou. Isso continua acontecendo. Toda vez que entra uma mulher negra no ambiente que é a gente, nós temos a mania de esconder a bolsa, de pedir para tomar cuidado, de pegar as crianças e puxar para o lado. A gente vê isso acontecendo em toda parte. Como se aquela cor fosse sinônimo de confusão, de briga e de perigo. Sendo que é simplesmente uma raça que foi discriminada e esse preconceito cresceu com a gente. Mas chegou um ponto que a gente precisa mudar isso. Porque no filme, não só por elas serem negras, mas também por serem mulheres. Nós recebemos menos que os homens, nós não temos o reconhecimento que a gente tem que ter. Isso aconteceu por anos e anos e anos da história e isso continua acontecendo hoje em dia. Tá um pouco melhor? Tá um pouco melhor, mas não foi resolvido ainda. Ou seja, é um filme que retrata a luta delas sozinhas naquela sociedade, que retrata a coragem que elas tiveram. Tanto é que ativistas negros morreram tentando lutar pelo direito deles. Isso continua acontecendo. Ou seja, eu acho que é extremamente necessário. O filme foi ótimo. Eu recomendo para absolutamente todo mundo. E é isso, gente. Nós gostamos bastante do filme. Cada um assistiu na sua casa o filme, então não teve como reunir todo mundo para assistir. Mas eu gostei muito do filme, recomendo. Ele retrata muito essa parte do racismo, como eu falei no início do vídeo, e que é de extrema importância, porque hoje em dia ele tá bem mais sutil, bem mais ali com uma máscara, com um tom de voz elegante, para não soar que é uma injúria racial, mas ainda se faz presente.